O último ponto que eu quero tratar hoje, do que foi destacado na grande imprensa, diz respeito à Covid. Temos aqui grande destaque na Folha de São Paulo. Vou compartilhando a tela. Covid elevou o registro de mortes no Brasil em 15%. Salto se refere a 2020, quando ao menos 194.976 pessoas morreram devido à doença. Nascimentos caíram. Então, ontem, o IBGE publicou a pesquisa anual Estatísticas de Registros Civis 2020, e foi registrado, em relação a 2019, esse aumento em 196 mil óbitos. O número foi um pouco, que aqui eles arredondaram, 195 mil e tantos óbitos, quase 196 mil, um número muito próximo do número que o consórcio de imprensa somou de mortos pela Covid. E aí, também destacar aqui, a Anvisa questiona a saúde sobre o reforço a todos os adultos e Janssen. E sobre os números da pandemia ontem, a situação está mais preocupante. Olha, população vacinada, dose única ou primeira dose, 76%. Primeiro ciclo vacinal completo, dose única ou segunda dose, 51,7%. Ainda falta bastante aí para os 85%, 90% que têm sido considerados, é o mínimo para se dizer que a vacinação está feita, vamos dizer assim. Dose de reforço, 6,2%. Óbitos. A média móvel cresceu 16,6% ontem. Então, isso já é acima do crescimento de 14%. Já um viés de alta no número de óbitos, na média móvel de óbitos. E a de casos, está falando aqui em queda de 4,8%, uma queda menor do que a de 14%. Então, é estabilidade do número de casos. O outro que deu foi o Globo. IBGE. 2020 foi ano com mais mortes no país. Rio começa a aplicar dose de reforço em todos os adultos. O município tem calendário para pessoas de 55 a 59 anos. Postos fazem mutirão até amanhã até 17 horas para a segunda dose a maiores de 12 anos. Então, segue também a vacinação desigual no Brasil, com estados avançando na dose de reforço, enquanto outros estados têm a vacinação em primeira dose muito atrasada. E temos aí o quarto ou quinto dia, se eu não me engano, em que não há queda no número de casos e no número de óbitos, e, se eu não me engano, também o primeiro dia em que a gente volta a ter uma subida aí no número de óbitos, um pouco acima do que seria considerado a estabilidade. Então, a gente realmente precisa ficar muito atento ao que está acontecendo. A gente precisa continuar pressionando o governo, os governos, em todos os níveis, em todas as esferas, para que a política a ser adotada aqui no Brasil seja a melhor política para a preservação da vida das pessoas. Lembrando que o quanto antes essa situação for resolvida, melhor será para a economia,
prestando atenção, a Fiocruz, né? Eu vi notícias, né? Eu não cheguei a ler, uma falha aqui do nosso noticiário de hoje, né? Mas fez um alerta, né? Dizendo que a situação da pandemia na Europa demonstra que só a vacinação não garante segurar, né, novos picos da pandemia, né? Que as medidas de restrição, especialmente a utilização das máscaras, né, combinadas com a vacinação, são fundamentais, né, para a gente não ter retrocessos nessa situação, né? Lembrando, né, aquele cenário em que uma possível queda na imunidade dos vacinados, né, ao longo do tempo seja maior do que a esperada, né, isso provoque novas ondas, parece também estar sendo demonstrado, né, pelo cenário da Europa, né? O Átila, no último ao vivo que eu vi dele falando sobre a pandemia, né, eu falei bastante disso aqui já, né, ele fala que ele sentia que esse era um momento, né, para fazer coisas importantes, né, sair de casa para coisas importantes, né? Posso ir ao teatro? Por que eu vou ao teatro? Né? Por que eu vou correr esse risco? Né? No caso dele ali com criança não vacinada em casa, ter mais cuidado ainda, né? Mas ele falou coisas assim, eu estou com o médico atrasado. Então, como as notícias estão boas, a pandemia está em queda, fazer isso que eu estou adiando, né? Porque da última vez que teve em queda, ele até brincou, foi quando eu cortei o cabelo, né? Achei que estava um bom momento para cortar o cabelo, e os sinais na Europa é que podia piorar. Então, fui lá e cortei o cabelo, né? Agora, né, a situação melhorou no Brasil, mas os sinais na Europa indicam que deve piorar. Então, vou aproveitar agora para fazer aquelas coisas fundamentais que eu estava adiando e que eu não quero adiar mais, né?